Bom dia, turminha! Preparados para mais uma aulinha? Vamos começar? Vejam só. Primeiro eu quero saber de vocês, que dia da semana é hoje mesmo? Isso mesmo! Se ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, não é isso? Hoje estamos vivenciando o quarto dia da semana e a data de hoje é 6 de maio de 2020. Vamos começar a nossa aulinha fazendo a correção da atividade de ontem. Portanto, peguem o livro de vocês, abram na matéria de português, página 46. Vamos começar? O enunciado da questão 8 diz o seguinte: escreva o nome das imagens a seguir. Dica: todas elas apresentam o tio sobre uma das vogais. A primeira figura, como vocês estão vendo, corresponde à imagem de um vulcão. Vamos lá, vamos ver quem escreveu essa palavra corretamente. Vocês escreveram dessa forma? Parabéns! Continuando, nós temos peão. Isso mesmo, a palavra peão se escreve dessa forma. A terceira imagem corresponde à imagem de pão. Vocês também escreveram essa palavrinha corretamente? Parabéns, estão ferinhas, hein? A próxima corresponde à imagem do macarrão. Olha só, palavrinha macarrão, ó, escrita com 2 R's. E percebam a posição do tio. Estão percebendo? Muito bem. A próxima figura corresponde à imagem de um botão. Fácil essa palavra, não é? E a última, mão. É isso aí, turminha. Parabéns. Percebam que em todas as palavras, o tio foi empregado sobre a vogal A. Isso aconteceu porque o encontro vocálico final dessas palavras é o encontro A-O. Quando colocamos ou empregamos o tio sobre a vogal A, nós temos então o encontro ão, vulcão, peão, pão, macarrão, botão, mamão. Todas essas palavras terminam com ão. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós iniciaremos a nossa aula fazendo a leitura de um poema, que tem como título Se as Coisas Fossem Mães. Se as Coisas Fossem Mães. Esse poema foi escrito por Silvia Ortoff. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim, os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de vento, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes. Pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria mãe gozada. Seria mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas, teriam boas maneiras. Cada mãe é diferente, mãe verdadeira ou postiça, mãe vovó e mãe de tia, Maria, Filó, Francisca, Gertrudes, Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Nossa mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa, cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora, traz remédio e sobremesa. Tem pai que é tipo mãe, esse então é uma beleza. O poema
que acabamos de ler, Se as Coisas Fossem Mães, faz referência a um ser muito importante e especial, o qual estaremos homenageando nesse segundo domingo de maio. Você sabe de quem eu estou falando? Isso mesmo, ele faz referência, não é, às mamães. Como nós podemos perceber no poema, existem mães de diferentes tipos, não é? É importante ressaltar que mãe não é somente aquela mulher que nos gerou em sua barriguinha, não. Mãe é aquela pessoa que cuida, que protege, que ama. Então, dessa forma, nós temos vovós que podem ser mães, titias que podem ser mães, madrinhas que podem ocupar o espaço de uma mamãe e até mesmo papais que muitas vezes também exercem o papel de mamãe na vida de uma criança. Considerando o gênero poema, iremos ver algumas de suas características. Primeiramente, o poema é um gênero textual discursivo que é organizado em estrofes e em versos. Vocês estão lembrados, não estão? Que verso corresponde a cada linha do poema e ao conjunto de versos, ou seja, ao conjunto de linhas do poema, damos o nome de estrofes. Logo, esse texto que acabamos de ler trata-se de um poema por apresentar essas características. Ele está organizado em estrofes e em versos. Uma outra característica do gênero poético, do gênero poema, é que nós vamos ter palavras que rimam uma com a outra. Quando é que uma palavra rima com a outra? E aí, turminha, quem é que ainda está lembrado? Quem é que sabe me responder essa pergunta? Isso mesmo, muito bem. Uma palavra, ela rima com a outra quando ela possui o mesmo som, termina com a mesma sílaba, possui a mesma terminação. Vamos ver algumas palavras que estão rimando no poema, Se as Coisas Fossem Mães? Vamos lá. Olha o que nós temos aqui. Nós temos o cabide das rimas. Como é que vai funcionar essa brincadeira do cabide das rimas? Tia vai mostrar para vocês alguns grupinhos de palavras e vocês irão identificar quais das palavras rimam para que nós possamos colocar aqui nesse cabide. Vamos começar? Olha só, aqui eu tenho estrelas. A palavra estrelas rima com seria. Olha só, estrelas seria. Não é? Não rimam. Por que não rimam? Porque não terminam com o mesmo som. Agora, deixa eu seguir a ordem que está aqui. Eu pego agora, vou pegar essa palavra aqui. Palavra eu tenho aqui agora. Janelas. Estrelas rima com janelas. E aí, o que é que vocês acham? Acertou quem respondeu que sim. Olha só, na palavrinha estrelas, nós temos o som final, elas. Na palavra janelas, também nós temos o som final, elas. Estrelas, janelas, são palavras que rimam. Inclusive, essas duas palavras estão rimando no poema, Se as Coisas Fossem Mães. Vamos colocá-las aqui, ó. Já formamos um par de palavras que rimam. Vamos continuar formando outros, com outras palavrinhas que também estavam presentes no poema. Olha só o que eu tenho agora. Seria. Essa palavra aqui, no poema Se as Coisas Fossem Mães, rimou com que outra palavra? Rimou com a palavra pudins? Não é? Por que não? Ó, seria não termina com o mesmo som da palavra pudins. Para que essas palavras pudessem rimar, elas teriam que estar terminando com o mesmo som, o que não acontece nesse caso. Mas olha o que eu encontrei aqui.
Eu encontrei a palavra alegria. E aí, a palavra seria rima com a palavra alegria? Rima, não é? Rima assim, ó. Seria termina com ia. Alegria também termina com ia. Logo, alegria e seria são palavras que rimam e por esse motivo vão ficar aqui, ó, penduradas no nosso cabide das rimas. Continuando, eu encontrei mais um grupo de palavras aqui, ó. Olha só. Fervida. Fervida rima com a palavra anterior que eu mostrei a vocês, com pudins. Olha, pudins termina em índice. Fervida termina com ida. E aí, elas rimam? Não, não é? Estão ficando ferinhas, hein? Parabéns! Então, ó, olha o que eu encontrei. Uma outra palavra. A palavra agora é vida. Fervida rima com a palavra vida. Olha o que eu pude perceber. Vocês também perceberam? Ida e ida. Logo, se essas palavras terminam com o mesmo som, possuem a mesma terminação, elas rimam sim. Vamos pendurá-las aqui no nosso cabide. O nosso cabide, ó, está ficando quase completo. Falta apenas mais um par de palavras. Vamos ver quem serão, ou melhor, quais serão as palavras que serão postas aqui? Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Que palavra é essa, turminha? Isso mesmo, é a palavra gozada. A palavra gozada rima com quem? Gozada rima com criançada? Pode ser, não pode? Que outra palavra poderia estar rimando ou pode rimar com gozada? Lembrem-se que para rimar, não é? As palavras elas têm que terminar com o mesmo som. Fala aí em casa uma palavra que rima com gozada. Se ela deve rimar com gozada, logo ela tem que terminar em ada, não é? Gozada rima com cada? Rima sim. Ada e ada possuem o mesmo som final. Agora eu quero saber de vocês. Quais foram as palavras que vocês citaram aí em casa que também rimam com gozada? Vou pegar aqui, tá? Um exemplo de palavra que no poema rimou com gozada. Olha só. Gozada no poema rimou com a palavra vassourada. Por que é que elas rimaram, tia? Porque ambas terminam com o mesmo som. Gozada, vassourada. Terminam com ada. Logo, essas palavras aqui, elas também irão fazer parte do nosso cabide das rimas. O nosso cabide das rimas está pronto. Agora, vamos ler as palavras que no poema rimaram uma com a outra e estão presentes aqui, ó, no nosso cabide. Vamos lá, ó. Gozada rima com vassourada. Fervida rima com vida. Seria rima com alegria. Estrelas rima com janelas. Essas palavras elas rimam porque elas terminam com o mesmo som, com a mesma terminação. A tia está sempre fazendo referência a algo voltado para a mamãe, não é? Sabe por que isso? Porque durante essa semana nós estamos vivenciando a semana do Dia das Mães, já que nós comemoramos o Dia delas no segundo domingo de maio. Mas como foi que surgiu essa data para homenagear as mães? Vamos aprender e vamos conhecer como foi que se deu origem a essa data? Lembrando que o Dia das Mães ele deve ser comemorado
todos os dias. Mas em nosso calendário, não é? Nós temos uma data em que os filhos homenageiam as suas mamães. E essa data corresponde ao segundo domingo de maio. Vamos conhecer um pouco da história? Como surgiu o Dia das Mães? A história da criação do Dia das Mães começa nos Estados Unidos, em maio de 1905, em uma pequena cidade do estado da Virgínia Ocidental. Foi lá que a filha de pastores Anna Jarvis e algumas amigas começaram um movimento para instituir um dia em que todas as crianças se lembrassem e homenageassem suas mães. A ideia era fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais. Para Anna, a data tinha um significado mais do que especial, homenagear a própria mãe, Anne Marie Jarvis, falecida naquele mesmo ano. Durante 3 anos seguidos, Anna, a sua filha, lutou para que fosse criado o Dia das Mães. A primeira celebração oficial aconteceu somente em 26 de abril de 1910, quando o governador da Virgínia Ocidental, William Glasscock, incorporou o Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas daquele estado. Rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração. Em 1914, a celebração foi unificada nos Estados Unidos, sendo comemorado sempre no segundo domingo de maio. Em pouco tempo, mais de 40 países adotaram a data. O primeiro Dia das Mães brasileiro foi promovido pela Associação Cristã de Moços de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918, e em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou o feriado. Agora, vamos dar início à nossa aulinha de matemática. Vamos lá! Hoje nós estaremos estudando as medidas de capacidade. O que é isso, turminha? O que quer dizer isso? Olha só, nós estudamos anteriormente as medidas de tempo, não foi? As medidas de comprimento e hoje é a vez de iniciarmos o estudo sobre as medidas de capacidade. A quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente, ou seja, dentro dele, nós chamamos de capacidade. Para medir a capacidade de um recipiente, nós utilizamos como unidade de medida o litro, que é representado pela letra L maiúscula. O uso do litro no nosso dia a dia, ele é muito importante, porque nós compramos diversos produtos que possuem essa unidade de medida, como é o caso, por exemplo, da água, do leite, do suco, do refrigerante, da tinta, entre outros. Podemos medir a capacidade de um recipiente por meio de um outro cuja unidade já conhecemos. Por exemplo, aqui eu tenho uma garrafa com água. No rótulo dessa garrafa aqui, nós temos a capacidade desse objeto, no caso da garrafa. Se nós olharmos aqui, vou aproximar bem, a capacidade dessa garrafa corresponde a 500 ml, ou seja, essa garrafa aqui não possui a capacidade de 1 litro, mas sim de meio litro, que eu posso estar chamando de meio litro ou 500 ml. Nós temos recipientes que possuem a capacidade para 1 litro de líquido ou mais, e vamos ter também recipientes menores que não têm a capacidade de 1 litro. A esses recipientes, nós vamos estar trabalhando com uma unidade de medida menor que o litro, que é o mililitro, que será representado pelas letrinhas M e L, ok? Em 1 litro, nós temos 1000 ml ou 1000 mililitros. Vamos observar agora esses 3 recipientes aqui, Eu tenho uma jarra, um copo e uma garrafa com água. O que é que vai acontecer? Nós vamos verificar qual dos 2 recipientes aqui possui uma capacidade
igual à capacidade da garrafa, que nós já vimos que ela tem a capacidade para 500 mililitros de líquido. Então, dentro dela, eu posso colocar meio litro ou 500 mililitros de água, de suco. É a capacidade máxima desse recipiente. Ele não suporta mais líquido do que isso. Vamos lá. Qual dos dois recipientes vocês acham que possui a mesma capacidade de líquido da garrafa? A jarra ou o copo? Ou nenhum dos dois? Vamos lá. Vocês já sabem que nessa garrafa aqui nós temos 500 mililitros de água. Então, eu vou abri-la e olha o que é que vai acontecer. Olha só, a minha garrafa, ela está vazia e o meu copo, ele está cheio. Isso quer dizer que tanto a garrafa como o meu copo vermelho possuem a mesma capacidade. Ou seja, dentro desses dois recipientes cabem 500 ml de líquido, que pode ser água, pode ser suco. Ele não suporta mais do que isso. Eu poderia também dizer, tia, que cabe meio litro nesses dois recipientes? Sim, meio litro corresponde a 500 mililitros. Agora, será que essa jarra aqui também tem a mesma capacidade que esses dois recipientes têm? Vamos lá. Nós sabemos que esse copo aqui, nós já vimos, ele possui uma capacidade de 500 ml. Então, eu vou colocar agora o líquido desse copo dentro dessa jarra e vocês verão se o mesmo acontece com ela. Se ela também tem a capacidade para essa quantidade de líquido. Nossa, olha o que aconteceu. Olha por onde a minha jarra ficou. Ela está cheia? Não, não é? Ela ainda não está cheia. Isso quer dizer que essa jarra aqui possui uma capacidade maior do que esses dois recipientes. Se ela possui uma capacidade maior do que eles, não é? Ela não possui uma capacidade de 500 ml, como os dois aqui possuem, ok? Para enchê-la, não é? Nós precisaríamos de mais líquido. Então, ela possui uma capacidade maior do que 500 ml. Como é que eu faço, então, para descobrir qual a capacidade que essa jarra aqui possui? Qual a capacidade dela? É só fazer o seguinte: eu continuar enchendo, não é? Sabendo que nesse copo aqui nós temos a capacidade correspondente a meio litro. Então, olha só, aqui eu tenho mais meio litro. Se aqui já tem 500 ml e eu vou colocar mais 500 ml de água dentro dessa jarra, ela agora, não é? Ela vai ficar cheia, ou melhor, ela vai receber mais 500 ml dentro dela. Então, ela vai ficar com 1 litro de líquido nela. Vamos ver se ela possui a capacidade, então, para 1 litro. Se ela ficar cheia, ela possui essa capacidade. Olha só o que aconteceu. Ela está cheia? Ainda não. Logo, dentro dessa jarra, cabem mais do que 1 litro de água. Se eu continuar aqui, ó, vou encher o meu copo novamente. Dentro da jarra já temos 1 litro de água. Vamos colocar mais meio litro.
Já que no copo nós temos 500 ml de líquido. Vamos lá. O que foi que acabamos de fazer? Nós descobrimos a capacidade de um recipiente por meio de um outro recipiente cuja capacidade nós já conhecemos, não é? Já que está aqui, ó, expressa no rótulo desse recipiente. Vamos lá. Continuando, nós temos, aqui eu tenho um recipiente, ok? E aqui eu tenho outro. Olhem bem para ele. Qual dos dois recipientes vocês acham que possui uma capacidade maior? Esse recipiente aqui, que está na minha mão direita, ou o que está na minha mão esquerda? Essa garrafa. E aí? Vamos ver como é que nós podemos saber qual dos dois possui uma capacidade maior. Colocando o líquido desse recipiente aqui dentro desse. Se aqui faltar líquido, quer dizer que esse recipiente aqui possui uma capacidade maior. Se sobrar líquido dentro dessa garrafa, depois de enchermos esse recipiente aqui, quer dizer então que esse aqui que possui uma capacidade maior. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos lá, vou deixar o meu recipiente aqui, o outro aqui, e vamos lá. Abrindo o meu recipiente, abrindo o outro. Olha agora, eu vou derramar o líquido presente nessa garrafa dentro dessa outra aqui, ok? Essa garrafa aqui de refrigerante possui a capacidade de 2 litros. Será que esse outro recipiente também possui essa mesma capacidade ou possui uma capacidade diferente? Vamos lá. Olha o que aconteceu. Percebam que os dois recipientes possuem a mesma capacidade. Ambos possuem 2 litros. Ambos possuem a capacidade para 2 litros de líquido, ok? Vamos observar aqui, ó. Percebam que a minha garrafa ela está vazia, não é? Essa garrafa aqui ela estava cheia até aqui a borda? Não, ela estava por aqui, ó. E essa quantidade aqui corresponde a 2 litros. Nessa minha garrafinha aqui aconteceu a mesma coisa. Olha onde está a marca da água dela. E se nós observarmos o seu rótulo, nós temos aqui, ó, 2 litros. Então, os dois recipientes possuem, não é, a mesma capacidade. Agora, vamos trabalhar com a situação problema. Se nesse meu recipiente aqui, eu tenho a capacidade de quanto mesmo, hein? De 2 litros, não é? Que vai estar sendo representado por 2, o número 2, e o L maiúsculo de imprensa. Quantas garrafas de meio litro vocês acham que serão necessárias para enchermos essa garrafa aqui? E aí? Vou deixar vocês pensando. Vamos a um desafio. Sabendo que essa garrafa aqui possui a capacidade para 2 litros de líquido, quantas garrafas de meio litro, de 500 ml, é necessário para enchermos esse recipiente aqui? E aí, o que é que vocês acham? Lembrem-se que 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, em 1 litro,
eu tenho 1000 mililitros. Se essa garrafa aqui tem 2 litros, ela vai ter quantos mililitros? Isso mesmo, acertou quem respondeu que ela deve ter 2000 mililitros. Então, se eu vou utilizar o líquido presente num recipiente que tem a capacidade de 500 ml, quantas garrafinhas dessa aqui mesmo serão necessárias para encher esse recipiente de 2 litros? É uma só? Será que é uma só? Serão 2, 3, 4 ou mais? Vamos ver? Vou abrir essa garrafa e vou abrir esse outro recipiente aqui. Esse aqui possui a capacidade para 500 mililitros. Isso quer dizer que ele possui uma capacidade menor do que esse aqui, não é? Com uma só, é possível encher essa garrafa? Não, não é? Lembrem que o litro, ele é maior que o mililitro. Logo, se eu tenho 2 litros aqui e aqui eu tenho 500 ml, a capacidade dessa garrafa é menor do que a dessa. Vamos lá. Olha só, a minha garrafa está cheia? Ainda não, não é? Isso quer dizer que com uma garrafa apenas, eu não consigo encher o meu recipiente que possui a capacidade de 2 litros. Vamos então pegar mais um aqui, certo? Todas elas possuem a mesma capacidade. Aqui dentro dessa garrafa, ó, nós já temos o conteúdo de meio litro de água. Se eu vou colocar mais meio litro que está aqui com mais meio litro daqui, irão formar, vai ser igual a 1 litro. E aí, estão fazendo as estimativas aí em casa para ver quantas garrafas de meio litro serão necessárias para encher uma garrafa que possui a capacidade de 2 litros? Não estou deixando cair água, tá? A gente não pode derramar água fora, porque senão não vai dar certo. Olha só, a minha garrafa está vazia aqui. Essa aqui está cheia? Ela ainda não está cheia. Isso quer dizer que 2 garrafas de meio litro não são suficientes, não é? Para encher um recipiente que possui a capacidade para 2 litros de água ou 2 litros de líquido. Vamos lá, então colocar mais um. Será que colocando o conteúdo dessa garrafa aqui dentro dessa, eu vou ter 2 litros? Não, não é? Porque se aqui eu tenho 1 litro e vou colocar mais meio litro, o conteúdo presente nessa garrafa aqui será de quê? De 1,5 litro ou 1.500 ml. Olha só. Minha garrafa está cheia? Olha só, ela está cheia? Ainda não. Então, será que se eu colocar o conteúdo de mais uma garrafa de meio litro, ela vai ficar cheia? Vamos ver? 1.500 mililitros mais 500 mililitros. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vamos ver se nós vamos ter, de fato, 2 litros presentes nesse recipiente.
Olha o que aconteceu. Eu tenho então, ou melhor dizendo, foram necessárias 4 garrafas de meio ml ou de meio litro para encher um recipiente que possui a capacidade de 2 litros. Continuando, nós temos que eu tenho mais 2 recipientes. Nesses 2 recipientes aqui, ó, eles têm a capacidade de 500 ml, ok? O que é que acontece se eu juntar o conteúdo de líquido desse recipiente aqui, que cabe nesse recipiente, com o que cabe nesse aqui? Se aqui cabe 500 ml, se eu juntar mais 500 ml, eu vou ter quantos litros? Acertou quem respondeu que eu vou ter 1 litro. 1 litro ou 1000 ml, mililitro. Vamos agora à atividade de casa. A atividade de casa de vocês será na matéria de matemática, páginas 66 e 67. Na página 66, vocês irão responder as questões 10 e 11. Na questão de número 10, nós temos o seguinte: contorne o recipiente que normalmente tem menos de 1 litro de suco. Aí nós temos o recipiente A, B e C. Qual desses 3 tem menos de 1 litro de suco? O A, o B ou o C? Você irá identificar e irá circulá-lo. Na questão de número 11, nós temos o seguinte: observe a capacidade dos 2 recipientes e responda às questões propostas. Nós temos aí um recipiente menor e um maior. Em um deles, nós temos a capacidade de 300 mililitros, que, como te explicou, é representado pelas letrinhas M e L. No outro recipiente, nós temos a capacidade de 600 ml. Aí, na página 67, nós temos algumas questões. Letrinha A. Qual dos recipientes de suco de uva tem maior capacidade? A garrafa de 300 ml ou a garrafa de 600 ml? E aí? Letrinha B. Qual dos recipientes tem a capacidade menor que meio litro? Lembrem-se que em meio litro nós temos 500 ml. Então, qual dos 2 recipientes tem uma capacidade menor que 500 ml ou meio litro? Letra C. A garrafa de maior capacidade possui quantos litros a mais do que meio litro? E aí? Qual das 2 garrafas de suco de uva é maior? Identificaram, não foi? Ok. Agora, quantos mililitros a mais essa garrafa aí tem do que meio litro? Lembrando que meio litro é igual a 500 ml. Ok? Questão de número 12. Uma garrafa de 1 litro serve 5 copos de água. Um galão de 4 litros pode servir quantos copos? Vocês irão fazer estimativas e irão desenhar no quadro a resposta de vocês. Mariana foi ao supermercado para comprar 10 litros de água. Isso é a questão de número 13, tá? Mas só encontrou recipientes de 2 e 3 litros. Como ela pode fazer para comprar exatamente 10 litros de água? E aí, vocês também irão fazer estimativas e irão fazer o desenho dentro desse quadradinho aí, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a aulinha de amanhã.